Presente. Crianças, respondam para mim. Quem é a pessoa que nesta terra mais ama você? As crianças aqui presentes. Quem você acha que são as pessoas ou a pessoa que mais ama você aqui nessa terra? Eu sei que Deus te ama, mas aqui nessa terra, quem que é a pessoa que mais te ama? Quem é a pessoa que mais ama você aqui nessa terra? Ah, eu escutei alguém falando lá atrás. Isso mesmo, a mamãe. Muito bem. Diante desta resposta, abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Este é um sermão que continua o que estávamos falando no domingo passado. Então leremos todo o texto, de versículos de 1 a 12, mas focaremos maior atenção nos versículos de 7 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso é que vos tornastes muito amado de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus irmãos, Joquebede amava muito o seu filho. Vocês lembram de Joquebede? Joquebede era uma mulher que amava muito o seu filho. Ela era capaz de dar a sua vida pelo seu filho. E nós sabemos na história que um monte de pessoas queriam matar esse menino, desde o maior imperador daquela região, daquele reino, até os soldados mais rasos. Eles queriam matar o filho de Joquebede. Vocês lembram da história? Joquebede viveu no Egito Antigo, sobre o domínio do faraó, que mandou executar todos os meninos, né? E Joquebede tentou salvar o seu filho. E o que aconteceu? Como ela sabia que queriam matá-lo, Joquebede, mesmo querendo dar a sua vida por ele, sabendo que isso seria em vão, porque de igual modo matariam, não tinha como ela trocar a vida dela pela vida do bebê. Então o que ela fez foi algo até muito difícil, porque ela se despediu daquele bebê. Quando ela se despediu daquele bebê, confiando no cuidado e zelo de Deus, querendo uma solução não muito fácil, mas era a única que ela via, ela o lançou às águas. Meus irmãos, a filha do rei, a filha do faraó, o encontrou, sabendo que era um filho das hebreias,
resolveu adotá-lo, mas procurando alguém que pudesse amamentá-lo, alguém que pudesse cuidar dele nessa primeira infância. Encontrou uma jovenzinha que disse: olha, eu conheço uma mulher que acabou de perder o filho. E então Joquebede foi contratada, paga para criar o próprio filho. Ela recebeu um salário para amar o próprio filho. Que privilégio Joquebede recebeu. Bem, meus irmãos, essa história, ela ilustra bem o papel de uma babá ou ama de leite, ou ainda uma ama, aquela que cuidava dos seus do bebê de uma autoridade, uma pessoa que às vezes tinha uma condição financeira mais elevada. E aqui nos mostra justamente uma história onde a mãe cuida do próprio filho. Uma mãe que tem o treino para isso, cuidando do próprio filho. Essa é uma ilustração que Paulo usa para falar de como deve ser um líder entre o povo de Deus, como nós devemos desenvolver o nosso ministério com Deus. Isso porque, conforme dissemos no domingo passado, havia uma desconfiança do mensageiro. Como nós sabemos disso? Falamos também no domingo passado que ler as cartas é algo semelhante a falar num telefone. Não, perdão, escutar alguém falando no telefone, mas sem viva voz. Então você conhece a pessoa que está falando no telefone e sabe com quem a pessoa está falando. Então você deduz o diálogo. Você escuta a pessoa falando aqui, né? E vai internar. Se você sabe com quem está falando, você já pressupõe quem é que vai ser internado ou não. Ou então dizendo assim, chega que horas? Você já sabe quem é que está vindo. Só pelas frases que você escuta de alguém no celular, é possível você deduzir o que o outro está dizendo. Aqui, na carta aos Tessalonicenses, nós temos justamente isso. Paulo está se defendendo. Ele está dizendo, ele está se comparando, fazendo um contraste entre os filósofos itinerantes e mercenários que havia naquela região, que iam de região em região para que assim pudessem ganhar fama, notoriedade, inclusive dinheiro. E parece que estavam acusando Paulo disso, porque ele começa a se defender. Então, como era esse o contexto da época, cremos que quando começam a duvidar, dizendo assim, não, esse Paulo que foi embora às pressas, na verdade é só mais um filósofo, é um desses que quer fama ou dinheiro. Então Paulo vai dizer, ele vai aqui não só se defender, ele precisa defender o evangelho, a mensagem de Deus. Para isso, Paulo descreve ao longo de todo o capítulo 2 a respeito de 3 características que um líder cristão deve desempenhar. As características são coragem, uma mensagem bíblica e o amor. Nós vimos que essa coragem, descritas a partir do versículo 1 até o versículo 3, versículo 1 e 2, ele vai descrever essa coragem vinda do Senhor. Ele também fala dessa mensagem, descritas dos versículos 3 até o versículo 6. E ele também fala do amor. Aqui no assunto do amor, ele gasta um assunto a mais, para dizer que um líder deve amar. Ele vai falar desse ministério. Só que o objetivo de Paulo não era meramente descrever, ele aproveita essa ocasião para falar também de como deve ser um ministério cristão, como que um cristão deve se comportar. E ele diz isso porque, uma vez que ele se apresenta como este líder, que tem coragem, tem uma mensagem bíblica e um amor genuíno, ele coloca a igreja para imitá-lo. Lembram do capítulo 1? Por várias vezes ele se coloca como esse exemplo e mostra que os tessalonicenses seguiram o seu exemplo. E agora os tessalonicenses eram exemplo para outros. Então aqui ele mantém essa mesma ideia. Quando nós fiscalizamos a liderança se mantém pura, né? Não só uma pessoa, mas o líder, a figura do líder é sempre alguém que fica puro, porque está sendo fiscalizado à luz das Escrituras. Mas também, quando se fiscaliza a liderança, fica fácil imitá-lo,
fica mais próximo dele. E esse é o modelo do cristão. Mas não só isso. Todos aqui são líderes, inevitavelmente. Em cada posição, não estou dizendo que não existe nenhum liderado. Eu estou dizendo assim, em cada momento das nossas vidas, nós desempenhamos algum aspecto da liderança. Vou mostrar algo bem simples para vocês. Quem é o líder em casa? Ora, o marido. E na ausência dele? As mães. E na ausência desta? O irmão mais velho, uma tia, uma avó. Percebe que existem esse aspecto, eu só estou usando em casa, mas às vezes no trabalho. Às vezes quem trabalha na liderança numa escola, geralmente numa sala de aula, quem é o líder? O professor. E temos alguns professores aqui. Percebe que, embora agora, no culto, na liderança da igreja, nós tenhamos um conselho, e estes são líderes, percebe que vocês também lideram em outros momentos? Então, aqui há um aspecto não só para a liderança, conforme nós demos uma maior ênfase no domingo passado, mas eu queria falar da sua vida. Eu queria te incentivar a desempenhar essa liderança, não somente com coragem e uma mensagem bíblica, mas também com amor. E esse amor deve ser feito como um amor de mãe. É necessário que você desempenhe o ministério cristão com o amor de mãe. E observe como ele descreve isso aqui no versículo 7. Ele diz assim, embora pudéssemos como enviados de Cristo. Esse enviados aqui é aqueles que foram comissionados por Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a ideia é essa mesmo. Aquele que exerce algum grau de liderança, este foi chamado, instituído por Cristo. Nenhuma liderança é levantada se ela não for instituída por Cristo. E aí o que acontece? Percebemos aqui que ele diz, olha, nós fomos enviados de Cristo. Ou seja, ele fala a respeito desse que foi enviado por Deus, mas ele diz mais. Ele diz ainda no versículo 7, e como enviados de Cristo, poderíamos exigir de vocês a nossa manutenção. O que ele está querendo dizer? De dinheiro. A Bíblia legisla sobre o valor, sobre os recebimentos daqueles que se dedicam no estudo da palavra e na exposição dela, na liderança da igreja. A Bíblia descreve que é lícito, que não é algo errado. Mas observe o que Paulo diz aqui. Ele diz assim, embora pudéssemos exigir a nossa manutenção, nos tornamos carinhosos entre vós. Carinhosos. E olha o carinho que ele compara. Ele diz assim, como igual a uma ama que é essa babá. Eu quero que os irmãos pensem bem nisso. Paulo está dizendo que ele, Silvano e Timóteo, quando ele vai comparar, ele não compara um governador. Ele não compara um soldado. Ele não compara a homens, de grande relevância, como inclusive os mestres e filósofos. Ele se compara a uma babá, a uma ama. Pensaram? Olha só. E quando ele faz isso, ele esclarece justamente. Ele estava abrindo mão para poder cuidar deles, cuidar daqueles novos cristãos ali na Tessalônica. E se ele só dissesse isso já seria muito, mas ele continua. Observe, ainda no versículo 7. Igual a uma ama, ou seja, igual a uma babá, que acaricia os próprios filhos. Tente imaginar essa mesma imagem. Essa babá aqui, essa ama, era uma mulher que às vezes fazia até alguns cursos. Tinha um curso profissionalizante para essas amas. Por quê? Porque ela precisava cuidar de filhos de pessoas ricas, pessoas de alta sociedade. Inclusive, na literatura da Grécia Antiga, dizia que a formação do caráter da criança dependia dessa ama. Então era alguém muito bem instruída. Era uma mulher que tinha grande conhecimento e ensinava, cuidava, tratava bem do filho dos outros. Agora imagine que essa ama engravidou.
Imagine que agora ela está, vamos chamar de licença maternidade. E ela agora não pode mais cuidar do filho do outro, agora ela vai cuidar do próprio filho. E eu pergunto, se ela recebeu instrução e capacitação para cuidar do filho dos outros, quanto mais cuidado e zelo ela terá para com os próprios filhos a quem ela ama. Se ela trabalhava para os outros, a quem ela não amava, ela simplesmente trabalhava. Era a função dela, ela estava sendo paga por isso. Mas agora era uma babá que usava todos os recursos que tinha para cuidar dos próprios filhos. Assim, meus irmãos, deve ser o ministério de um cristão cuidando do povo de Deus. É assim que você deve fazer para com os outros, recebendo toda a sua gama de conhecimentos para com os próprios filhos, para com aqueles que de fato você deve amar. Deve se dedicar intensamente, deve doar a si mesmo. E é tão forte isso que Paulo endossa essa expressão. Observe o versículo 8. Ele diz assim: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Acompanhe a ideia. Paulo está dizendo assim: o povo de Deus, quando vai cuidar do povo de Deus, deve fazer isso abrindo mão de privilégios. Deve fazer isso como uma babá que cuida dos próprios filhos. E ele diz assim: é como que doando mais do que o próprio evangelho. Quando a gente fala do evangelho, deixa eu explicar aqui uma coisa para os irmãos. O evangelho é a mensagem mais importante que existe. A mensagem mais significativa da história da humanidade chama-se evangelho. É a mensagem mais importante de todas. Sabe o que é essa mensagem? Essa mensagem diz que a vida eterna é um presente gratuito de Deus. A Bíblia diz que o evangelho aponta sobre a nossa pecaminosidade. Somos todos pecadores e por isso estamos condenados. Condenados porque Deus é justo. Deus é extremamente justo. E por ele ser justo, ele deveria nos condenar, mas Deus também é amor, e por ser amor ele enviou-nos Jesus Cristo, seu Filho. Jesus Cristo veio a este mundo, Jesus veio para nos dar a vida eterna, porque ele, sendo homem como nós somos, e Deus como Pai é Deus, ele derramou o seu sangue no Calvário, recebendo a condenação em nosso lugar, e assim nos dá a vida eterna. E como é que eu faço para ganhar essa vida eterna, para receber esta vida eterna? Nós só precisamos crer. Você só precisa acreditar no que Jesus Cristo fez por você. Essa é a maior mensagem de todas. É uma história simples, mas é a mais importante mensagem. A Bíblia foi escrita para contar esta história. E aí Paulo vai dizer assim: estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, não somente a história mais importante de todas. Mas se é a história mais importante de todas, tem algo mais do que isso? Paulo poderia oferecer algo mais do que a mensagem mais importante de todas? Sim, a própria vida. O evangelho tem um mensageiro. O evangelho não vem sozinho. O evangelho não tem palavras soltas ao ar. O evangelho tem um mensageiro. E Deus chamou você para levar essa mensagem. Observe que Paulo diz: estava disposto a dar a própria vida. Não somente o evangelho, mas a própria vida. E aqui ele está se referindo, claro, não somente a si mesmo, mas também a Silvano e Timóteo. Todos três estavam ali, dispostos, empenhados em agir deste modo. Deixa eu pegar algumas rápidas conclusões e aplicações sobre isso. A primeira delas é que você é treinado para cuidar da sua família. Meus irmãos, uma queixa não incomum na cidade onde moramos, nessa cidade movimentada e agitada, é que nós não temos tempo para a família. É muito comum ouvir isso. Essa é uma queixa, porque, ora, além das 8 horas que gastamos no serviço, ainda tem mais 1 hora para ir e 1 para voltar, são 10 horas
O período em que você dorme mais 8, sobrou pouquíssimo tempo. Você tem alimentação, tem que fazer compra, tem que pagar contas, tem que fazer tantas outras coisas, tem que arrumar a casa. Não dá tempo para dedicar aos filhos, não dá tempo para dedicar ao cônjuge. A correria é imensa, a exigência é muito alta. E aí, como é que a gente faz? Deixa eu te contar uma coisa. Essas circunstâncias, a família não deve te atrapalhar a cuidar das coisas importantes, porque a família é a coisa importante. O que eu quero te dizer é que nós fazemos tudo isso. Por que você trabalha? Por que você levanta cedo? Por que você vai correr atrás de serviço? Pagar a conta? Para quê? É para cuidar da família. É para cuidar dos seus. E Deus permitiu todo esse treinamento só para que você cuidasse da família. O foco é a família. Não é você, é a família. É a família. E se você está fazendo e correndo atrás de tudo isso e não está cuidando da sua família, ora, diz-nos o livro de Eclesiastes que é como correr atrás do vento. Você não está saindo do lugar, está fazendo algo que é inútil. Dedique-se. Pastor, eu não estou conseguindo, é correria demais. Bem, organize-se para isso, planeje-se. Não fique só adiando. Precisamos focar na família. Mas, ainda, eu quero dizer aos irmãos que a vida eterna, a mensagem da vida eterna, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida. Paulo dedica não somente a mensagem, mas também dedica a sua própria vida. E quando falamos sobre isso, descrever justamente essa expressão de que você precisa contar a mensagem do Evangelho, inclusive dentro de casa, a partir de você mesmo. A partir daquele que, se você foi amado por Cristo, você deve demonstrar esse amor aos outros, inclusive contando essa mensagem. Por muitas vezes, não é incomum que a gente use uma expressão, tenho usado ela algumas vezes aqui, mas é preciso que você pense sobre isso. O faça o que eu falo e não o que eu faço. É muito comum essa prática, porque às vezes eu até fico com dificuldade de ensinar algumas coisas para os filhos. Já pensou nisso? Algumas pessoas parecem ter essa dificuldade, que se eu ensinar, vai me cobrar. Então é melhor não falar muito nisso. E quando a criança, ou o filho, ou o cônjuge começa a cobrar, a gente pensa assim, por que eu fui falar nesse assunto? Por que eu fui ensinar a fazer isso? Agora eu tenho que fazer do jeito certo. Percebe? Eu não quero te dizer para que você evite falar. Não, você tem que falar. Inclusive, veja a sua família como um recurso divino para te ajudar à obediência. Vou usar mais um exemplo para isso que já usamos em outras ocasiões. Meus irmãos, dedicar a vida todos os dias é diferente de dedicar a vida em um só momento. Para nós, é altruísmo quando salvamos a vida do outro em um só momento, né? Como um ato heróico. Mas o que Paulo está ensinando é dedicar a vida todos os dias. É igual uma ama que aprendeu todas as coisas. Imagina, todo o trabalho. Deixa-me pegar aqui um exemplo de professor, sem nenhuma rixa com os professores aqui presentes. Mas pense bem no professor, que aprendeu, que sabe dar aula para os meninos, alfabetizar, ou ensinar a fazer cálculos, ou ensinar outro idioma, ou ensinar qualquer outra disciplina para crianças que não são seus filhos. E aí vem os próprios filhos. Não tem paciência não, estou cuidando tanto do filho dos outros que não tenho paciência de cuidar do meu. Está vendo que está invertido o sistema? E de novo, o que a Bíblia ensina é nós usarmos todo esse recurso que Deus te deu, toda essa capacitação mental, toda a experiência da sua vida para ensinar a sua família, para cuidar da sua casa. É em casa que nós desenvolvemos isso. É esse laço que precisa ser reforçado. E isso exige dedicação. Agora, precisamos falar sobre isso. Meus irmãos, lamentavelmente, o que nós mais temos são cristãos, querendo que os filhos sejam médicos, advogados, doutores,
e não servos de Deus. O seu filho, deixa eu contar uma coisa para vocês. Seu filho provavelmente não será um médico. Provavelmente seu filho não será um grandioso, ele não vai ser uma pessoa de destaque na nação brasileira. Mas não é isso que a Bíblia exige do seu filho. Não é isso que a Bíblia exige, que você transforme o seu filho. A Bíblia exige que você o transforme num servo de Deus. Então dedique-se a isso. Coloque isso como prioridade em sua vida. Mas falando não só da maternidade e paternidade, eu preciso usar uma expressão, destacar algumas expressões que Paulo diz. Observe aqui, quando ele diz no versículo 8, querendo-vos muito. Essa expressão querendo-vos muito quer dizer assim, querendo muito bem de vocês. E ele ainda encerra no versículo 8 dizendo assim, vocês se tornaram muito amados de nós. Olha que palavras lindas. Gente, meus irmãos, Paulo está fazendo uma declaração de amor aqui, belíssima, para uma igreja que ele conviveu poucas semanas. Meus irmãos, não deixe que esse mundo perdido tire as boas palavras da sua boca. O que nós temos visto é o crescimento de palavrões na boca dos cristãos. Pessoas ríspidas, desagradáveis, num ambiente onde deveria reinar o amor. Paulo usa palavras tão agradáveis que deveriam nos constranger para evitar usar agressividade para dizer aos nossos irmãos. Quer ver como isso é assustador? Permitam-me o seguinte contrassenso. Pare com essa estupidez e brutalidade com as suas palavras e atitudes. Percebe que não faz sentido? Eu estou dando uma bronca, querendo que vocês sejam gentis. Eu estou sendo agressivo para dar um bom exemplo de que a igreja precisa ser gentil. Não faz sentido. Por isso, sejam agradáveis uns com os outros. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Faça isso aqui na igreja, em sua casa, em seu lar. Ah, pastor, mas eu fico estressado no trabalho. E aí em casa tem que soltar os cachorros. É o contrário. Eu já disse isso aqui, repito, é o contrário. Em casa você tem que usar toda a doçura possível. E lá fora, se você for o caso, você usa alguma agressividade. Em casa é proteção, é gentileza. É isso que Paulo nos ensina. Mas vamos mais adiante. Outro exemplo que Paulo dá para que você desenvolva esse ministério é não só com amor de mãe, mas também com amor de pai. E ele mostra isso de um amor trabalhador, um pai que trabalha. E aqui tem algo impressionante. Ele descreve a mãe com todo esse cuidado, ele fala de acariciar, de cuidar, de amparar, de aquecer. Mas quando ele vai falar do pai, ele usa uma palavra de trabalho. Observe o versículo 9, quando ele diz assim, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Novamente, Paulo fala do seu trabalho como apóstolo. E ele compara isso justamente com o trabalho de um pai, conforme ele vai explicar nos versículos seguintes. Agora, a minha pergunta é, observe que no versículo 9 ele está dizendo que ele estava trabalhando. A linguagem dele aqui é de muito serviço. Minha pergunta é, se ele estava trabalhando, é por quê? Porque se ele não estava recebendo dos Tessalonicenses, como é que ele sobrevivia? Ele sobrevivia, conforme dissemos no domingo passado, a partir de ofertas dadas pela igreja de Filipos, que o auxiliava, conforme ele descreve isso na sua carta aos Filipenses, agradecendo por esses donativos. Mas tem mais aqui. Ele diz como que ele ia trabalhar. Provavelmente o trabalho dele era de fazer tendas, conforme ele descreve quando escreve aos Coríntios. E aqui ele fala de labor, ele fala assim, vos recordais, irmãos, do nosso labor. Labor aqui é um trabalho intenso, é um trabalho com aflição. Ele fala, vos recordais, irmãos, da nossa fadiga. Essa fadiga aqui é um serviço repetitivo, é um serviço cansativo, não é que seja difícil. Então ele fala de dois tipos de trabalho. Ele fala daquele que é pesado, desagradável, e ele também fala daquele tipo de serviço repetitivo. E ele diz,
noite e dia labutando. Essa expressão labutando é para falar daquele que estava se empenhando. Embora o serviço fosse repetitivo, embora o serviço fosse desagradável, árduo, ele o fazia com empenho. Por isso essa expressão aqui, labutando noite e dia. Aquele que fazia isso constantemente. Agora, por que ele está falando disso aqui? Acompanhe, continua o versículo 9, ele diz aqui, ó, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Ou seja, ele fazia isso para não ser pesado aos Tessalonicenses. Mas enquanto ele fazia tudo isso, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ele não perdeu nenhum momento a oportunidade de levar o Evangelho de Deus. Nós já falamos de que Evangelho é esse. Os irmãos lembram que Evangelho é esse? Esse Evangelho ele anuncia que a salvação é de... Esse Evangelho diz que todos nós somos... Se somos pecadores, merecemos a condenação porque Deus é... Mas Deus não é apenas justo, Deus também é. E Ele nos enviou aquele que é totalmente homem, totalmente divino. Aquele que morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Ele recebeu, meus irmãos, a condenação em nosso lugar. Para nos conceder a vida eterna. E para ganharmos, para adquirirmos, para tomarmos posse da vida eterna que nos foi dada gratuitamente. Nós só precisamos de... somente de fé. Meus irmãos, Paulo, enquanto trabalhava, fazia isso. Ele não tinha desculpa para parar. Era o tempo todo. Era um bom exemplo de pai. Ainda um exemplo de pai com coração, com caráter puro. Veja o versículo 10, onde ele diz assim: e vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Aqui, quando ele fala piedosamente, ele está dizendo do relacionamento que ele tem com Deus. Ele mostra que tinha um bom relacionamento com Deus. Como que a gente sabe dessa piedade? Essa piedade pode ser descrita com um anagrama bem facinho da gente memorizar. São 3 palavrinhas, né? É o boi, Bíblia, oração e igreja. Então, Paulo mostrou que vivia piedosamente no meio dos Tessalonicenses porque ele lia a Bíblia, porque ele orava e ele estava sempre à frente dos trabalhos na casa de Deus. Mas ele também mostrou que tinha uma vida justa diante dos homens. Ou seja, não era só um relacionamento com Deus, mas também diante das pessoas. De modo que ele fala irrepreensivelmente. De modo que as pessoas o viam cumprir aquilo que era certo. Ou seja, ele não tinha nenhuma culpa perante os seus observadores. E quando Paulo fala isso, no versículo 10 ele fala assim: vós e Deus sois testemunhas. Eu quero que você pegue essa palavra testemunha aqui rapidinho. Durante todo o capítulo 2, Paulo, para dar um exemplo de ministério cristão, para mostrar como tem que ser esse relacionamento, Paulo fala o tempo todo, vocês lembram? Olha lá no versículo 1, ele diz assim, ó, porque, irmãos, sabeis, vocês sabem, pessoalmente, vocês mesmos sabem, da nossa estada no meio de vocês, no versículo 2, como é do vosso conhecimento, versículo 5, a verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como vocês sabem, como sabeis. Ainda no versículo 9, que nós lemos agora há pouco, vos recordais, irmãos. Aqui no versículo 10, vós e Deus sois testemunhas. E versículo 11, e sabeis. Por que ele repete tanto essas expressões? É porque a vida de Paulo era transparente e junto do povo. Ele não estava num altar. Ele não estava num pedestal, ele não estava acima dos outros. Tanto é que ele chama de irmãos. Lá no versículo 9 ele chama de irmãos, no versículo 1 ele chama de irmãos. Ele não se considera acima. Somos todos nós filhos do mesmo Deus. Todos nós carentes da mesma salvação. Então ele diz isso. Olha, vivemos juntos de vocês e vocês viram o caráter puro que temos. De novo, meus irmãos, é necessário um relacionamento. Relacionamento esse que tem que existir. Não deixe isso acontecer só no domingo. Meus irmãos, não permita que a celeridade, a velocidade da vida urbana tire a humanidade, o relacionamento, a socialização que nós precisamos ter uns com os outros. Quando a prioridade muda, você consegue desenvolver relacionamentos. Você consegue exercer o cristianismo genuíno e verdadeiro uns com os outros. E ele fala isso como um pai.
ele diz, versículos 11 e 12, e sabeis ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus irmãos, o que nós enxergamos aqui é justamente esse pai que ama e corrige individualmente a seus filhos. O que Paulo descreve aqui não é... Observe, ele fala assim, e sabeis de que maneira, como um pai a seus filhos, a cada um de vós, é um relacionamento pessoal, não é um com a multidão, os pais aqui sabem como é isso, né? Quem é pai e mãe sabe, você não trata os filhos como uma multidão, você trata individualmente, cada um de um jeito distinto. Pastor, parece um fardo grande demais. Eu quero te lembrar do Evangelho. A mensagem do Evangelho diz que ele nos capacita para vivermos corretamente. E é isso que ele está dizendo. Uma vez que vocês são capacitados, ele vai exortar. O que é exortar? Mostrar o caminho que deve ser feito. Ele descreve ainda, vos consolamos. A ideia de consolar é encorajar, é dizer, estou junto com você. E ele fala, admoestamos. A ideia de dizer, isso é muito sério diante de Deus. Precisamos viver de modo digno de Deus, conforme Ele quer que façamos. Que nós devemos agir conforme a fé, conforme aquilo que cremos que está na Bíblia. E ele fala, esse Deus, viver de modo digno para Ele, que vos chama para o seu reino e glória. Reino, fala do hoje, do presente. Nós já temos a vida eterna, nós já somos povo de Deus, mas ele também fala da glória, daquele dia que um dia estaremos para sempre com ele. Aqui podemos ter algumas outras aplicações que eu queria chamar a sua atenção. A primeira é conviva com a igreja. Meus irmãos, é um tesouro. Um dos membros, ao fazer oração agora há pouco, falou isso. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de vermos um país que não há perseguição. Nós temos um privilégio. Desfrute deste privilégio. Estejamos reunidos aqui. Esforce-se para vir à igreja, para desenvolver o nosso caráter, o nosso relacionamento aqui. Nós treinamos aqui e praticamos de segunda a sábado em outros lugares. Mas começa aqui. É necessário. E outra, Paulo fala do seu trabalho como uma oportunidade de evangelismo. Ele não reclama do trabalho dele. Como é que Paulo faz isso? É tão difícil. Como é que Paulo consegue aproveitar as oportunidades no trabalho para evangelizar? Eu nem o trabalho consigo fazer direito. Não vem esses questionamentos? E Paulo parece dedicar-se integralmente. Meus irmãos, Paulo não era perfeito, assim como nós também não somos. Mas ele dependia da graça. Ele não confiava no seu próprio esforço, mas ele confiava no Deus que tudo fez. Por isso eu quero te dizer, aproveite cada instante. Paulo aproveitava as oportunidades para evangelizar. Enquanto ele trabalhava, ele falava do amor de Cristo. Ele falava a melhor mensagem de todas. Então faça isso também. Aproveite cada instante. E ainda, aqui ele diz que como um pai educa seus filhos, né, exortando, consolando, admoestando, se um líder seu veio fazer uma correção, aceite a correção, submeta-se. Eu sei, nem quando nós éramos crianças gostávamos da correção dos nossos filhos. Ninguém, quando está sendo corrigido, gosta disso. Deixa eu te contar uma coisa. Os pais também não gostam necessariamente de corrigir seus filhos. É aquela frase, né? Dói mais em mim do que em você. É desagradável para quem vai chamar a atenção do outro. Mas é necessário. Por isso, empenhe-se. Sujeite-se à sua liderança. Mas não só isso. Encoraje com graça. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Parece que o desenho pintado por Paulo neste texto parece utópico demais. Parece que ele está falando de uma realidade impossível para nós aqui. E eu quero te dizer, comece pequeno. Comece dedicando 1 hora, meia hora. Comece fazendo pequenas mudanças. Mas organize-se para isso. E quando fracassar, confesse seu pecado. E vamos tentar novamente. O que você não pode é continuar do mesmo jeito. Falou ríspido, peça perdão. Fala, olha, vou me empenhar para não fazer isso de novo. Assuma, diga, sou pecador, sou falho.
está ausente da igreja, arrependa-se do seu pecado, volte a congregar. Sabe, encorajar com a graça é lembrar que Cristo não está com um chicote na mão falando, se você errar de novo, você vai apanhar. Não. Ele está dizendo assim para você, lembra do Evangelho? Eu paguei o preço por você. Eu perdoei seus pecados. Vem para mim. Vem para junto. Vamos tentar outra vez. Vamos recomeçar. E por fim, eu quero que você ouça o chamado para o discipulado. Meus irmãos, o que Paulo ensinou aqui é um discipulado. É relacionamento. Sabe, você consegue liderar uma só pessoa. Estou falando assim, você liderar mais um. Já pensou em algo assim? Já pensou em dedicar sua vida a uma pessoa? Sério? Você pode começar em casa. Tem um monte de pessoas em casa, né? Não só um, mas tem muitas pessoas em casa que você pode liderar na sua família. Você pode começar na sua família. Mas quer ultrapassar a sua família? Você tem aqui na igreja pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que precisam ser alvo de um amor de pai e um amor de mãe. Pessoas que precisam de ajuda. Que assim como Paulo abençoou os Tessalonicenses, pessoas que precisam ser abençoadas. E Deus chama você para essa função. Saia do seu comodismo. Essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Jardim P, precisa ser uma igreja que discipule, que alcance pessoas, que seja intencional, que não faça só por obrigação, mas faça como uma ama que recebeu todo um treinamento e agora dedica ao seu próprio filho, a quem tanto ama. Como um pai que mesmo se dedicando, fazendo, trabalhando, serviço pesado, mas ainda assim aproveita cada oportunidade para pregar o Evangelho de Deus. É possível. Não nas suas forças, mas nas forças de Jesus Cristo. Vamos pedir forças para Ele, vamos pedir sabedoria e instrução.